Então, sejam todos muito bem-vindos nesse momento de recomeçar a leitura do Bereshit. Antes de mais nada, quando a gente está falando de primeiro passo e do amor que o nosso Pai, o nosso Criador tem por nós, se a Torá é a manifestação desse amor, a manifestação da misericórdia, a manifestação de preceitos, conduítes que se abrem para que a gente possa cada vez ir se alinhando dentro do nosso caminho, dentro da nossa vida. Quando a gente fala que as letras construíram o nosso universo, e a gente vai falar sobre elas também hoje, vamos pensar que a última letra que foi lida da Torá, a palavra era Israel, e a última letra é a letra Lamed. E a primeira letra do Bereshit é a letra Bet. A letra Bet de Brahá, de Bereshit. Brahá, bênção, Bereshit no início. Mas se tudo tem um sentido e um significado unindo essa letra Lamed com essa letra Bet, a gente chega a uma palavra que, quem sabe, deveria ser a palavra que une cada novo recomeço das nossas vidas, sejam eles quais forem. Quem sabe é o fundamento ou a essência de absolutamente tudo, porque é através dele que a gente consegue materializar o amor, a energia do amor. Unindo o Bet com o Lamed, a gente encontra a palavra Lev. E Lev em hebraico quer dizer coração. Isso é muito lindo, muito significativo, porque começar o que quer que seja sem a presença do nosso coração, se a Cabala nos ensina que bênção significa continuidade, eu penso que qualquer coisa que a gente iniciar na nossa vida sem a força do amor e do coração, é algo que, com o passar do tempo, provavelmente vai passar por um processo de término, e o processo de término é, infelizmente, a morte. Com o nosso coração, a gente consegue injetar em qualquer ação, em qualquer momento, algo que tenha a força da continuidade. Porque o amor verdadeiro não tem fim. Por isso que a gente está aqui ainda vivos. Ano após ano, dia após dia. E nós somos seres eternos. O nosso olhar físico olha para aquele cenário e vê ali começo, meio e fim. O nosso olhar físico. Mas quanto mais a gente vai amadurecendo dentro desse nosso caminho espiritual, a gente começa a ver como a imortalidade é algo que pode estar muito presente na nossa vida, aqui mesmo, aqui mesmo. Os processos para encontrar a imortalidade talvez sejam processos bem complexos dentro da nossa lógica. Mas ferramentas como a ferramenta da Cabala, que ela vai abrindo para nós, através dos questionamentos, essas perguntas que vão criando sentido em coisas, primeiro, que parecem ser verdades já concluídas, verdades que não podem receber modificações, são já o que eu vou dizer, o conceito da última verdade, ele por si só já é um paradoxo, porque a última verdade já está colocando como uma questão a ser considerada última
Até quando? Até o agora. Pode ser que o último, daqui a 1 minuto, já não seja o último, porque ele já tem aqui algo que vai ser uma oportunidade que está sendo agregada àquela última verdade. Mas existe uma essência da verdade, e nessa essência da verdade, os cabalistas colocam para nós a leitura da Torá, reconhecendo em primeiro plano, independente da nossa religião, que nós estamos falando de algo que vem do nosso coração, mas algo que vem da linguagem da nossa alma, a linguagem da nossa alma como representando uma verdade de um lugar aonde não existe ilusão, e por isso verdadeiro. Aqui tudo é ilusão. Lá, nesse lugar onde a nossa alma está, existe a verdade, e a gente quer cada vez alcançar mais essa verdade, que não seja a última verdade, mas que seja a essência da verdade. E o nosso coração abre esse portal através do nosso sentir, quando a gente olha nas nossas relações. Não é à toa que o nosso mestre Jesus deixou um legado que já existia dentro de todos os grandes sábios: o amar ao próximo como a ti mesmo, não fazer ao próximo aquilo que eu não quero que seja feito à minha pessoa, é uma forma de relação com o outro, usando o meu coração para que o meu caminho e posicionamento dentro dessas oportunidades infinitas que eu recebo cada dia, para que eu seja conduzido para essa verdade da minha alma. É um processo. E falar desse processo hoje, nós vamos estar falando sobre uma porção da Torá que se chama Bereshit. Já que temos a pista de onde a gente tem que se colocar. Então, a palavra aqui já vem para fazer a ligação entre o meu ano que eu encerrei e esse que eu estou recomeçando, esse novo tempo. Eu já começo tendo aqui um alerta que fala do coração e do amor. E aí eu vou pensar também nesse coração e nesse amor em todos os sentidos. Porque quando a gente começa a fazer a leitura do Bereshit, a gente vê toda a descrição do mundo, da criação, em muitos sentidos. Como se tudo tivesse começado num ponto e as palavras do Criador, porque eu ia dizer as ideias, mas as ideias foram colocadas em palavras dentro da Torá. E essas palavras criaram tudo. E aí, pensar então na criação, pensar num recomeço, todas as vezes que a gente faz planos, estratégias de recomeço, nada mais natural depois que a gente passou pelos 2 últimos meses. Nós estamos praticamente encerrando o mês de Tishrei, de balança. Daqui a pouquinho a gente vai entrar numa nova energia. E nós passamos o mês de Elul e o mês de Tishrei fazendo o processo de Teshuvá, para tentar se limpar, se purificar, se elevar ao máximo possível. Dentro de cada um de nós, talvez acordos, foi isso que eu pedi na última Shabat, que eu não estava ao vivo, mas eu deixei ali uma sugestão para que cada um, na hora que acendesse a vela, as suas velas daquela última Shabat, fizesse um diálogo com o seu próprio eu e estabelecesse alguns princípios, um acordo. Quando a gente faz um diálogo entre dois, eu quero estabelecer aqui um acordo, eu quero fazer aqui um combinado. Então, vamos falar talvez a palavra combinado.
E a gente estabeleceu naquele momento quem fez aquele exercício ou quem a cada momento faz, mas é que agora é o momento que tem o maior potencial desses acordos, porque agora a gente está dando os primeiros passos. E eles é que vão determinar. Quando a gente pega uma bússola e a gente coloca a bússola com a direção dela no começo da nossa jornada, o desvio que a gente tem bem próximo daquele lugar é um desvio muito pequeno. Mas quando a gente vê que a gente está num caminho um pouco mais longe daquele ponto, e a gente vê que a bússola mudou, quanto mais longe eu tiver, maior vai ser o desvio. Aquelas pessoas que estão acostumadas a usar a bússola percebem muito bem o que eu estou dizendo. Então, nesse momento de recomeço, nesse momento de fazer esse acordo, está muito claro aonde a gente quer chegar. A gente estabelece, seja qual for os nossos princípios e decisões, a gente tem ali muito claro do que é. Mas, muitas vezes, na prática, o que acontece? Na hora do vamos ver, a gente tem toda aquela firmeza do recomeço. E é isso que a gente está trabalhando. O que tudo isso que nós vamos falar hoje pode me influenciar positivamente na energia do recomeço, que se enfraquece quando? Quando eu estabeleço aqueles meus combinados e eu vou aos poucos fraquejando, aos poucos eu vou deixando de lado e acabo caindo. Quando a gente pensa no Gênesis, se é para ser o empurrão de toda a Torá, por que será que justamente nessa porção, que vai falar sobre praticamente 1000 anos de existência da criação, por que é que nesses 1000 anos de existência vai aparecer ali esse casal, o primeiro casal, e nós vamos falar sobre o pecado original, sobre uma queda. E tantas vezes esse assunto vem e eu aqui posso pensar, meu Deus, mas isso já faz tanto tempo, por que eu tenho que continuar a ter responsabilidade sobre algo que aconteceu há tanto tempo? E veja bem, se eles erraram, tá bom, chega, né? Eu não estou mais no paraíso. Se eu pensar, se eu for levar assim por uma coisa bem simplista, eu já estou praticamente aqui. Eu estou nesse caos, quando eu penso na guerra, eu já estou praticamente, eu já estou no inferno, né? Quer dizer, por que eu ainda tenho que continuar? O que isso tudo traz para mim? E eu vou dizer para vocês, eu durante, até hoje, porque é, é muito engraçado, quando eu vou preparar aqui o nosso encontro, então eu releio as minhas anotações de ano após ano. Essa noite, para vocês terem ideia, não só essa noite, mas a noite anterior, eu durmo com o Zohar embaixo do meu travesseiro, porque esse é o recomeço. Eu estou com o Zohar Bereshit lá embaixo do meu travesseiro. E a gente sonha muito, eu sonho muito. E eu releio. E parece sempre que eu estou lendo pela primeira vez. Como se aquelas palavras estivessem sendo apresentadas para mim de uma forma completamente diferente. E aí eu sei que eu vou ter o nosso encontro. E cada ano eu fico me perguntando, meu Deus, mas o que é o mais relevante para ser apresentado? E às vezes eu me pego mais tempo fazendo esse questionamento, até que chega um ponto que vem, chega. Agora chega. As coisas vão fluir. Porque quando você pensa que você está trazendo aqui, através do poder da sua boca, o início do primeiro passo de uma criação,
para aquelas pessoas que estão unidas aqui. Por algum motivo, nós estamos caminhando juntos já há muitos anos. Então, de alguma forma, a gente faz parte desses primeiros passos, nós não estamos dando esses primeiros passos sozinhos. E esse casal que caiu, uma serpente que traz dentro da sua imagem física, quando a gente pensa numa serpente, a gente sabe que a serpente tem aquela cabeça e que quando ela pica, ela tem como se fosse o veneno guardado na tem como que dentro da boca dela, né, uma mandíbula dela, ela tem lá uma bolsa de veneno que quando ela pica, aquele veneno é colocado dentro da sua presa e ali a presa está contaminada. Então, mesmo que ela se separe, aquele veneno foi inoculado lá dentro, né? Ele começa a circular dentro daquele animal, daquela pessoa que foi picada pela serpente. E aqui são dois pontos para a gente pensar, quando a gente está dando os primeiros passos, e por isso a importância do que vai ser manifestado. A primeira ficha, o veneno veio da boca da serpente, certo? Então, essa serpente, que talvez represente a nossa má inclinação, a forma que ela se manifestou foi através da sua boca. Então, isso é o início. Então, a importância do recomeço no poder da boca. Vamos pensar na história de uma forma bastante, primeiro, física. Quem pegou a Torá e já leu o Gênesis, vamos aqui fazer um filme na nossa cabeça, novamente, um filme de seres físicos. Porque muitos anos a gente sabe que nós estamos falando sobre dimensões. E cada dimensão tem a representação de um mundo. A nossa dimensão física, quando a gente pensa na nossa dimensão física, a gente precisa de imaginar seres físicos realizando ações para a gente conseguir entender a energia que está por trás dessas ações. E foi apresentado para nós nesse livro, então, a história de um ser que foi criado num lugar chamado de paraíso. Ele tem o seu complemento, estamos falando de Adão e de Eva. E foi dito para eles que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles poderiam se servir de todas as árvores, exceto uma. Aparece uma serpente. E essa serpente chega para Eva e fala para ela: Ah, eu ouvi dizer que vocês não podem comer dos frutos das árvores aqui. E Eva responde: Não, isso não é verdade. Nós podemos comer de todas as árvores, exceto de uma. Ela, para mostrar ainda que ela era mais virtuosa do que ela realmente, do que ela era, porque ela ainda fala: nós não devemos, inclusive, nem tocar nessa árvore. E a serpente fala: nem tocar, porque a serpente espera, com a sua astúcia, ver através das palavras como ela vai conseguir manipular uma situação. E aí, ela fala:
Por que que vocês não podem comer dessa árvore? E ela empurra Eva e Eva, sem querer, encosta na tal árvore. E quando ela encosta na tal árvore, ela vê que não acontece nada. E a serpente diz a ela: Ué, você viu? Não aconteceu nada. Se você comer desse fruto, o que vai acontecer é que você vai ter os seus olhos abertos e você vai conseguir enxergar assim como o Criador. Você vai conseguir enxergar o bem e você vai conseguir enxergar o mal. E agora eu vou trazer algumas perguntas. O Ramban, que é um grande comentarista da Torá, ele faz essa pergunta, não sou eu, ele faz essa pergunta. Se com tudo que a gente já estudou na Torá, anos e anos de Cabala, entendendo que o que a gente precisa fazer aqui na fisicidade é separar o bem do mal, qual é o problema de comer dessa árvore e enxergar o bem do mal? Não é essa a nossa missão? Qual é o problema? Eva, come dessa árvore, o fruto. Adão também. Nesse momento, eles abrem os olhos e eles olham para o corpo e eles percebem que eles estão nus. O Criador chama Adão e Adão se esconde. E o Criador fala: Adão, cadê você? Aí ele fala: eu me escondi. Mas por que você se escondeu? Ele fala: eu me escondi porque eu percebi que eu estou nu. E aí o Criador fala: mas você não tinha percebido que você estava nu antes? Agora você viu que você está nu? Você comeu do fruto daquela árvore que eu falei que você não deveria ter comido? E aí, o que que Adão faz? Ele fala: o problema foi essa mulher que você me deu. E aí, Eva, o problema foi essa serpente que me enganou. O assunto da responsabilidade, que ninguém assumiu a responsabilidade, é o maior pecado. Mas quais são os desdobramentos deste pecado? O fato é que a vergonha de Adão, ela se estabelece em dois caminhos. O primeiro caminho é que ele percebe, a partir daí, que ele vai pecar e que ele vai continuar a pecar. Essa é a primeira vergonha. Quando ele fez o contato com a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele percebe que ele perdeu o controle dele mesmo. Agora, a má inclinação, que estava só num estado potencial, ela se manifestou. Então, aquilo que eu falei para vocês lá no começo, eu faço o acordo comigo mesmo, eu sei o que é certo, eu já assim, eu estou muito segura que eu vou fazer assim, que eu vou fazer assado, que isso não é bom, que agora eu não vou repetir os meus erros, mas alguma coisa me faz cair. De novo, de novo, de novo. Quando a gente tira dessa área do prazer sexual, do desejo, da luxúria, e a gente pensa nas nossas relações, o quanto nós estamos vestidos e tão vestidos atrás de máscaras, e a gente encontra pessoas no nosso caminho, e a gente olha para essas pessoas que talvez olham para nós vestidos com N máscaras e vestimentas,
Ai, que pessoa boa, ai, que essa pessoa é maravilhosa, ai, que santo, ai, que maravilha. Mas que aquela pessoa que se aproximou queria ser vista como santa, como maravilhosa, por quê? Porque ela olha para o outro e ela quer desempenhar um papel de que ela pensa: o que será que eu vou ganhar com aquela pessoa? Então é melhor eu ser gentil, é melhor eu ser bonzinho, é melhor eu ser reconhecido como uma pessoa do bem, para eu poder me aproximar e conseguir, através daquela pessoa, algo que vai me satisfazer. Talvez é um contato, talvez é algo financeiro, talvez é uma situação. Nosso mundo é feito disso. O que que a gente tem que agora entender? Que isso existe, que isso acontece, que a gente faz isso. Até que ponto a gente faz isso pelo nós? Até que ponto a gente faz isso pelo eu? Porque aqui é o começo de tudo, é o primeiro passo. Se a gente escutar tudo isso e achar que não acontece, se alguém escutar essa conversa e achar, olha, realmente, ufa, graças a Deus eu me livrei disso, isso não acontece, parabéns, maravilha, esquece. Pula o Bereshit, a gente vai, na semana que vem, cair no Noah, e tudo bem, tá bom. Aqui ninguém está fazendo a balança, a crítica, mas nós estamos aqui, justamente essa porção chega para nós no recomeço, o pecado, para a gente entender o nosso pecado original, aonde é que nós estamos abrindo a guarda para a má inclinação entrar. Porque é exatamente isso. A má inclinação entrou. Eu quero fazer aqui uma colocação para vocês. Espera aí. Eu tenho mais um pensamento. Eu sei, mas eu vou pedir só um minuto e eu vou só porque é importante vocês pensarem aqui numa coisa que eu vou dizer para vocês. Espera aí. Eu vou ler aqui uma frase, tá? E a serpente era astuta, mais do que qualquer animal do campo que fez o eterno Deus. E disse para a mulher: Foi assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, e do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem tocareis nele, para não morrerdes. E disse a serpente à mulher: Não morrereis. Porque sabe Deus que no dia que comerdes dele, abrirão-se-ão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. E viu a mulher, aqui, prestem atenção. E viu a mulher que boa era a árvore para comer, que era desejável para os olhos, e cobiçável a árvore para entender o bem e o mal. Então, prestem atenção. Aqui já está dando para nós, já, todo o caminho de como a má inclinação, que está em potencial, como é que ela entra dentro da nossa vida, sem que a gente perceba. Porque a gente olha para esse fruto, a gente vê que ela é boa para comer. A gente olha e a gente vê que a gente vai receber prazer. Vai ser bom. É bom. Como esses. Se a gente tiver como exemplo, podemos até pensar em alimentação, um produto. Come tal coisa porque é bom para você. Come. E a gente, é bom. É bom para mim, então eu como. Então, exatamente. O fruto é bom para você. Então, eu olho para aquela situação, é bom porque eu vou ter prazer com aquela situação. Em seguida, é desejável para os olhos. Então, eu olho, eu sei que eu vou ter prazer. É desejável para os olhos, eu olho para aquela condição e aquela situação que eu acho que vai ser a coisa mais maravilhosa da minha vida.
E eu estou encantada com aquilo, porque os meus olhos veem que pode ser algo maravilhoso. E em seguida, cobiçável para entender o bem e o mal. E eu, cobiçável para entender o bem e o mal? Ah, só vai fazer bem, gente. Por que é que vai fazer mal? Me fala. Por que é que me faria mal? Vem empacotado. O mal vem empacotado com estas 3 características. Eu vejo que vai me dar prazer. Eu olho e fico encantado com aquilo que vai me dar prazer. E eu tenho todas as justificativas do bem e do mal para eu aceitar. Porque eu digo sim. E aí? Aquilo que já está dentro de mim toma forma e se manifesta. A serpente não tem culpa. Tudo que eu estou. Veja bem, essa é a pergunta de todas as perguntas. Tá. A nossa cabeça pede para nós, na nossa lógica, uma frase que sintetize, em poucas palavras, toda a resolução da guerra, do pecado original. O que a gente precisa parar agora e pensar, e graças a Deus, quem está desperto para a espiritualidade está exatamente nessa busca. Porque as coisas aqui no mundo físico pode parecer preto no branco, mas já foram tantas gerações de contaminação que simplesmente falar palavras, você não descontamina tudo que foi contaminado. Então, você, você, você vai ir transformando conceitos que vão conseguir enxergar as coisas sem fazer afirmações que impedem e colocam limite dentro do seu próprio raciocínio. Então, quem vem estudar a Cabala, eu vou falar da Cabala, eu não vou falar de religião. Quem vem estudar a Cabala, quem sabe começa para entender coisas, temas, conceitos que a religião não consegue entregar porque ela é dogmática. Sem a ação, a gente não limpa o que a gente já estragou. A gente não consegue iluminar o mal se a gente não agir. Sem a ação, eu não purifico absolutamente nada. Eu posso ser aquela pessoa que tem as palavras mais puras do mundo, mas se eu ficar só declamando poemas, eu não mudo nada em volta do meu ser. Então, o pecado original, qual é o pecado original? Eu confesso para você, eu não sei te dar essa resposta. Eu vou procurar, eu vou continuar a procurar. Eu pessoalmente, eu particularmente, a Jaqueline, o meu pecado original, eu preciso descobrir a base da minha evolução, eu preciso descobrir aonde eu estou inserido, eu preciso descobrir quem eu sou, eu preciso descobrir a minha identidade original para saber aonde é que eu errei, ou não. Ou pode ser que isso tudo já foi planejado para eu sair do meu limite, que o meu limite hoje fala afirmações que amanhã talvez eu vou pensar de novo e vou falar, acho que eu podia pensar diferente. E através disso, eu amplio a forma de agir. Com o passar dos anos, a experiência vai mostrando isso para a gente. Quanto mais a gente vai vivenciando situações, a gente vai sentindo menos vergonha. Porque o assunto da vergonha, o assunto da nudez, ele é tão marcado,
aqui nessa porção, porque faz parte. Quando a gente tem mais segurança, a gente consegue voltar mais para a nossa essência, a gente começa a ter menos vergonha e a gente já não precisa mais ter as denominações. Eu que acabei de voltar, né, de uma viagem de vinhos, eu não preciso mais da denominação de origem física, eu, Jaqueline. Eu quero sim voltar para a minha identidade original espiritual. Eu cresci dentro de uma tradição, de uma religião cristã. E ela me satisfez. Mas chegou um momento que eu ainda precisava de algo mais. Muitas pessoas que fizeram esse caminho comigo precisaram, dentro do seu caminho, fazer meu Deus, precisaram fazer uma conversão ao judaísmo. E que tá ótimo, porque cada um vai fazer o seu traçado de vida. Eu não tenho essa. Mas eu estou dizendo para vocês, isso é a minha vivência. Não quer dizer que a minha vivência é melhor, pior, é certo, errado. Não. Então, eu, na minha busca, quero cada vez me libertar mais das denominações. Eu só quero ter uma, Sara. Um dia eu vou conseguir me libertar de todas as outras, porque quanto mais eu chegar nesse ponto, eu vejo hoje como o meu trabalho se transformou, como eu me transformei, porque eu fui saindo das denominações. Ah, isso é a religião católica, isso é a religião... O que me interessa é escutar a palavra divina. A palavra divina eu vou escutar onde? Pode ser que um dia na minha vida eu perceba que eu estou enganada em tudo. Paciência, eu estou aberta a passar por isso. Então, para acabar nesse capítulo, nessa porção, o destaque principal é a vergonha deles. Não. E não esse pecado original. Então agora eu gostei da tua colocação, porque eu vou poder voltar para o começo. Quando eu voltei, quando eu estava falando do começo, eu falei para vocês, olha, eu estou aqui com a minha pasta só do Bereshit. Eu tenho uma. Você está vendo aqui o tamanho da pasta. Só dos meus estudos de Bereshit. Aí eu tenho que pensar. O que é importante para ser falado durante uma hora em algo que fala sobre 1000 anos de existência, fala sobre toda a criação. Tem anos que a gente falou dos mundos, teve anos que a gente falou sobre o ponto único da criação e a expansão. Teve anos que a gente já falou sobre o ser e o nada. O ser e o quanto eu tenho que restringir o meu ser para criar o nada, para eu poder criar uma expansão. A gente já passou por todos esses lugares. Até que eu falei para mim, chega, o que tiver que ser dito é o que vai ser dito. Então, eu penso que existe um imã para aquelas pessoas que estão conectadas aqui e que o que está sendo falado, eu não programei, eu fiz o meu estudo e me coloquei para falar o quanto o assunto vai caminhar e de que forma ele vai caminhar. Eu sempre tenho para mim como verdade que é puxado. Não sou eu que decido, porque eu faço aqui a minha decisão, mas ela nunca acontece. Será que depois de repetir 1000 vezes uma aula, eu não consigo fazer exatamente daquele jeito que eu deveria fazer? Por quê? É porque não é para ser assim, é para ser, sei lá, de uma forma que ela vai se apresentar. Então, talvez eu estou falando o assunto da vergonha, e essa palavra, ela tem uma conotação diferente dentro de cada um de nós. Se libertar da vergonha, para mim, é criar uma segurança de seguir por um caminho em que você não precisa se esconder por nada. A gente se esconde quando tem vergonha, por quê? Porque a gente sabe que está errando. Então, eu tenho vergonha. De novo, colocando aqui, pontuando que eu não estou falando sobre uma pessoa que tem uma situação social de ser
meu Deus, como chama? Uma pessoa que que eu falei agora há pouco, palavra que não vem na cabeça. Aquela pessoa que tem vergonha de aparecer com a outra. Tímido. Ah, isso. Tá, esquece a timidez. Eu não estou falando de timidez. Não. Eu estou falando de uma vergonha que existe, porque a pessoa sabe da sua fraqueza. Uhum. E ela se envergonha disso. Eu estou falando desse tipo de vergonha. Não, entendi. É a libertação, né? Pronto, essa é uma libertação. O que nós estamos fazendo aqui? O que a Cabala quer, sim, apresentar para nós? A libertação do pecado original. Qual é o pecado original? Veja bem, pode ser que o meu, o teu seja diferente, entendeu? Pode ser que o meu é exatamente a libertação do pecado original, porque na hora que eu conseguir olhar para isso tudo e conseguir ser feliz, é porque eu não devo nada a ninguém. Eu fiz a minha parte. Eu estou livre. É isso. Isso é um aspecto importante. Exatamente. Eu vou olhar e não vou achar que eu estou pecando quando eu olho para outra pessoa, porque eu sei que eu estou querendo o bem dela. Eu não estou querendo me aproveitar. Eu não estou querendo usufruir. Eu estou querendo ser o meu ser. Ponto. Desvestir esse pecado da religião, com certeza. Com certeza. Isso é essencial. Essencial. Peraí. Então eu vou fazer aqui vou fazer uma finalização e eu vou abrir para dúvidas. Eu não sei nem que horas são, que eu estou sem óculos, mas acho que. 7h35. Ah, então já está mesmo na nossa hora. Então, com base nessa libertação do nosso coração, que a Cabala traz para nós, que a gente possa libertar o nosso coração dos pecados ou do pecado. Cada um vai fazer o seu novo caminho nesse momento para poder fazer a sua criação sem o peso e sem a vergonha. Então, gratidão pela presença de todos vocês. Na sexta-feira, nós vamos estar acendendo as velas da Shabat juntos. Aqui no canal, um conteúdo bastante rico para que a gente possa entrar dentro dessa consciência libertadora que a Cabala traz para nós. E a gente segue, então. Shalom. Na força do shalom tão necessário nesse momento. Shalom.